Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula 3 do módulo 1 do curso Conquistando Leitores. Nessa aula, a gente vai falar sobre o sistema proporcional. Então, na aula anterior, vocês aprenderam como funciona o sistema majoritário e agora eu vou explicar um pouquinho do sistema proporcional, que é um pouquinho mais complicado. Então, para quem que funciona o sistema proporcional? Principalmente para os cargos do sistema legislativo. Começou hoje o horário eleitoral gratuito. Dada a largada a corrida eleitoral. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. O sistema proporcional, ele basicamente leva em consideração os votos do partido. Ou seja, quando a gente vota para deputado estadual, para deputado federal e para vereador, na verdade o nosso voto ele está indo para o partido, tá? E não para o candidato. Então a gente faz a contabilidade dos votos do partido e aí sim a gente tem noção de quantas cadeiras esse partido vai ter na Câmara. Maravilha? Então bora lá. Conforme está aqui. Primeiro, a gente contabiliza os votos de cada partido ou coligação, né? Coligação, quando eu uno ali, né, dois partidos ou mais, a gente tem uma coligação e aí contabiliza dessa mesma forma. Eu somo todos os votos, né, que todos os deputados federais, por exemplo, tiveram e eu contabilizo esses votos do partido. Em segundo, a gente distribui as cadeiras entre os partidos que tiveram um mínimo de votos. Precisa ter um mínimo para você conseguir uma cadeira, ok? Esse mínimo ele corresponde a 10% do total dos votos válidos. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Se a gente teve aí no estado de São Paulo, por exemplo, em 2018, uma média de 20 milhões de votos válidos. Então, a gente tem que pegar 10% de 20 milhões, vai dar 2 milhões. Então, a gente vai pegar os 2 milhões e o partido, né, ou a coligação precisa ter pelo menos 2 milhões de votos para formar aí, ó, uma cadeira que teve pelo menos o voto mínimo, né? Um mínimo de votos, que é equivalente a 10%, ok? Então, em terceiro, a gente tem que as cadeiras de cada partido são preenchidas com os candidatos mais votados, ok? A gente vai fazer uma suposição aqui depois, vamos abrir uma planilha, essa planilha vocês vão ter acesso depois para vocês conseguirem contabilizar o voto que vocês vão precisar, mas a gente vai fazer uma suposição aqui juntos, tá? Esse sistema ele é utilizado para eleger que cargos? Ele é utilizado para eleger os cargos do legislativo, ou seja, os deputados federais, estaduais e também os vereadores. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral ele é a soma dos votos válidos total de um estado. Então vamos pegar, por exemplo, São Paulo, que nas eleições de 2018 obtiveram mais ou menos 20 milhões de votos, ok? E a gente vai pegar e dividir pelo número de cadeiras. E isso equivale ali ao C que está descrito, tá? Então, é os votos válidos dividido por cadeiras. Só relembrando, o voto válido é retirado os brancos e os nulos. Só vale aqui os votos reais, né? Que as pessoas se posicionaram, ok? Então, a gente vai pegar 20 milhões de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, que é 70. Em São Paulo, para quem não sabe, a gente tem 70 cadeiras a deputado federal, vamos assim colocar para fazer esse cálculo. Beleza? E o que é o quociente partidário? O quociente partidário é o número de votos que o partido obteve dividido pelo quociente eleitoral. Então, vamos fazer junto esse cálculo aqui só para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vamos fazer o cálculo de acordo com o exemplo anterior. 20 milhões, que é o número de votos válidos no estado de São Paulo, dividido por 70 cadeiras, que é o que eu tenho aí em São Paulo. O meu quociente eleitoral, então, é de 285.714,28 votos. Ou seja, aproximando aí 285.714 votos. Beleza? Então, vamos pegar agora e vamos fazer o cálculo do quociente partidário. A gente vai pegar os votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Vamos supor que um partido tenha executado aí mais ou menos 1.700.000 votos. Vamos colocar assim? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1.700.000 votos
dividido per 285 mil, tá? Vamos arredondar a conta aqui para ficar mais simples. A gente vai ter 5,96 cadeiras, ou seja, como a gente não pode ter 96, número fracionado, a gente contabiliza aqui 5 cadeiras, tá? Então, toda a sobra vai entrar para um cálculo chamado cálculo das sobras. A gente vai falar sobre isso também. Mas então, esse partido que teve 1.700.000 votos, de acordo com esse quociente eleitoral, vai ter 5 cadeiras. Faz sentido? Entendeu um pouquinho aqui? Agora vamos fazer o seguinte. Quer aprender como você pode contabilizar os votos que você precisa para a tua corrida eleitoral? Então fica aqui comigo que eu vou explicar para você nos próximos minutos, junto com você. A gente vai pegar uma planilha, essa planilha você vai ter acesso aqui nessa aula aqui embaixo, né? Tem os documentos, pode pegar o documento aí que vai ter o documento com essa planilha para você fazer o cálculo. Então vamos fazer junto comigo aqui. Vou fechar e vou abrir a planilha aqui agora. Estou com minha planilha aqui do simulador de quociente eleitoral, tá? Eu aqui já coloquei alguns números, né? Mas vocês podem colocar os números de vocês, mas só por efeito de exemplo, vamos pegar aqui o mesmo exemplo, tá? Que a gente estava citando até agora. Os 20 milhões de votos válidos no estado e as 70 cadeiras aí, no caso, do estado de São Paulo, que é o estado com mais cadeiras na esfera federal, ok? Vamos falando de deputado federal aqui, pessoal. E aí, beleza, eu preenchi aqui, ó, os votos válidos de legenda do partido ou federação. Aqui, vamos diminuir, vamos colocar para 30 mil votos, vamos colocar, certo? Para quem não sabe, votos de legenda, né? São os votos que a gente, na hora de votar para um deputado federal ou para um deputado estadual, a gente pode muito bem escolher voto de legenda, ou seja, eu estou votando no partido, né? E eu não posiciono ali em quem necessariamente eu gostaria de votar entre os candidatos a deputado estadual, entre os candidatos a deputado federal, tá? No Senado já não tem como fazer isso, porque o Senado precisa da maioria dos votos, então tem que escolher 2 senadores, ok? Mas, para o caso dos deputados estaduais e federais, equivale essa forma aqui. Então, vamos supor que o nosso partido aí tenha 30 mil votos, pelo menos, aí garantidos por legenda, ok? E a gente teve aí um exemplo de candidato 1 com 900 mil votos, ou seja, um puxador de votos aí, né? Fez bastante voto. E o candidato 2 já cai para 170 mil votos. E aí por diante até o candidato 10, tá? Fiz somente exemplo de número mesmo, tá? Não considerei aqui, foi totalmente da cabeça. Então vamos chegar lá no final e a gente vai ter 1.305.000 votos, 750, ok? Esse cálculo, ele já vai aparecer aqui, ó, na lateral pra gente, ó. Preenchimento automático, 1.305.750 votos. E aqui ele já faz o cálculo do quociente eleitoral. Ó que legal. Chegamos aí, ó, mais ou menos o mesmo cálculo que a gente tinha feito, né, na calculadora, nos 285.714 votos. Se você ver aqui, ó, né, a gente tem a fórmula, e a fórmula a gente vai lá no K, que é o número de votos válidos, dividido, no caso, pelo L7, pelas cadeiras, né? Então é legal às vezes vocês pegarem também, porque a gente explica ali, né, com a fórmula, mas aqui já está a fórmula dentro da própria planilha. Então vocês podem também entender um pouco mais clicando em cada uma das abas. Então aqui, ó, resultado de quociente partidário. A gente vai ter aí, ó, 4,6 cadeiras, ou seja, a gente tem 4 cadeiras, né? O 0,6 é sobras e a gente já vai falar sobre as sobras. Mas vamos pegar aqui, ó, mesma coisa, M7, que a gente vai ter aqui, ó, o número total de votos do partido dividido pelo resultado do quociente eleitoral. Legal? Então ficou bem legal, né? Essa planilha aí para vocês conseguirem fazer o cálculo. Então, já que a gente vai ter, ó, 4,6 cadeiras e não temos número quebrado, a gente vai ter 4 cadeiras. Se fosse nesse sentido aqui, então, vamos pegar as 4 cadeiras. Quem que ia já ganhar a corrida eleitoral aí? Até o candidato 4, tá? Então, teríamos aí até o candidato 4, né, com as 4 cadeiras. Mas vamos ver se ele fez o número de votos válidos, mínimo. Para ser eleito, você precisa ter ao menos 10% dos votos do quociente eleitoral.
Será que ele teve? Ele teve, né? A gente teve aí, ó, 28.571, né? Que a gente pegou aqui, ó, na planilha. A gente pegou o I12, que é o quociente eleitoral, vezes 10%. Aí a gente vai ter os 28.571, né? Que é 10% do valor do quociente eleitoral. Então, tá dentro? Tá dentro. Maravilha. Então, ganhou a corrida eleitoral aí, né? Conseguiu a cadeira com 35 mil votos, tá? Beleza, Yuri, e aí? E agora o que a gente faz com esse 0,6, com essa sobra, né? Como é que a gente consegue contabilizar? A gente vai pegar, vamos ver aqui, ó, nessa planilha. Para ser eleito pela sobra, você precisa ter ao menos 20% dos votos do quociente eleitoral. Essa regra aqui é nova, tá, pessoal? Antigamente não era esse valor. Agora a gente está aí na eleição de 2022 com, pelo menos, a gente tem que fazer 20% dos votos do quociente eleitoral para ser eleito pela sobra. Então, assim, pelo nosso partido aqui, ó, qual que é o 57.143? Daria. Alguém aqui fez 57 mil, pelo menos? Não fez, tá? Então, assim, ó, não tá dentro, né, nenhum aqui, ó. Vou pegar o candidato 5 em diante. 32 mil, 30 e por aí vai. Então, a gente não tem o mínimo aqui, ó, tá? Para poder realmente receber a cadeira. Então, infelizmente, aqui no caso, só os 4 ali ganhariam cadeira e a sobra iria para um outro partido com alguém que realmente fez o mínimo de votos para poder estar fazendo parte aí das sobras. Beleza? E outra informação importante é, para ser eleito pela sobra, seu partido ou federação também precisa ter ao menos 80% dos votos do quociente eleitoral. Então, a gente tem lá, ó, quociente eleitoral de novo, né? Muito importante, a gente usa muito ele, ó, 285 mil. Então, o partido tem que ter aí pelo menos 228 mil. Então, 80% do valor ali do quociente eleitoral. Precisa ter 228.571 votos, pelo menos, aí nas sobras. Ok? Então, acho que com essa planilha aqui vai ficar bem claro para vocês. Vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Vamos supor que a gente tivesse alguém aí, né, com o mínimo de votos, né? 57.143, que é o mínimo para poder receber aqui mais uma cadeira. Como que é feito o cálculo, né, das sobras? Daí a gente vai utilizar os partidos com maior votação. Então a gente vai pegar todos os partidos, vai ver quem que teve a melhor média ali, né, e vai passar essas cadeiras das sobras para os partidos que tiveram as maiores médias, ok? Então as maiores votações e correspondendo também ao 80% e também ao 20% o candidato, ok? É assim que funciona o sistema proporcional. Vamos voltar lá? Então aqui a gente fez mais um exemplo, né, só para vocês entenderem bem. Se ficar com dúvida, deixem eles nos comentários para a gente, que a gente vai estar respondendo se vocês tiverem dúvidas ainda sobre esse cálculo. Mas aqui novamente, ó, a gente teve aqui, ó, partido A até o D. E o total de votos válidos. A gente fez um exemplo aqui, rápido, né? Os votos obtidos 1.900, 1.350, 2.250 e 550. Então, o quociente eleitoral aqui é, de novo, igual ao votos válidos dividido por vagas. Então, a gente fez um exemplo aqui que eles obtiveram 6.050 votos dividido por 9 vagas. Então, a gente teve aí, ó, o quociente eleitoral 672,22. E aí a gente pegou, então, esse quociente eleitoral de 672 e a gente fez o seguinte, a gente pegou o número de votos, né, fez o cálculo aí do quociente partidário, e aí a gente teve que o partido A, ele deu 2,82, ou seja, se eu não posso ter sobra, eu tenho 2 vagas que foram alocadas aí com o partido A. O partido B, ele já teve 2,0089, ainda número quebrado, então mesmo assim, continua ali com 2 vagas. Então, o partido B teve 2 vagas. O partido C, né, ou coligação C, teve aí, ó, um número de 0,81, ou seja, ele não bateu nenhum, né, ou seja, não deu uma vaga para esse partido, tá? Ele esbarrou ali em ter uma vaga, mas infelizmente por não ter o mínimo, né, não ter ali nenhum contabilizado, ele não vai ter nenhuma vaga. E aí a gente tem um partido D com 2.250 votos dividido pelo quociente eleitoral, que vai dar 3,34. Então, esse partido sim, ele teve
3 vagas. Então, se a gente contabilizar, a gente teve 7 vagas no total e 2 sobraram, ok? Então, a gente teve 2 vagas no partido A, 2 vagas no partido B e mais 3 vagas no partido D, com 0 vagas para o partido C. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que pegar essas 2 vagas que sobraram e alocar para os partidos. E aí entra o método das sobras. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega a média e vê quem tem a maior média e vai distribuindo conforme essas médias. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o partido A, novamente, com 1.900 votos, dividido pelo quociente eleitoral, que é 672, a gente tem 3 vagas obtidas. Por que 3? Já imputei aqui o mais uma vaga. Por que mais uma vaga? Porque a gente fez o cálculo da média, né? E esse é o primeiro partido a receber, porque ele tem a maior média. Ó, a gente pegou 1.900, dividiu por 2 vagas, que no caso eles já tinham, mais um. Sempre vou acrescentar o mais um para fazer a média. E vai dar 633. Mesma coisa, os cálculos aqui do partido B, do partido C e do partido D. Então, isso demonstra para a gente aqui, ó, que a segunda maior média foi 562. Se foi 562, esse é o segundo partido a também receber uma vaga, que já está imputada aqui, ó, nesse 4. Antes, esse partido tinha 3 vagas e agora ele ficou com 4 vagas. Se a gente somar tudo aqui, vai dar 3 mais 2 mais 4, 9 vagas. Então, fechamos conta, zeramos, todo mundo saiu feliz. Brincadeira. O partido C aqui, acho que nesse caso não saiu muito feliz não, com 0 vagas, né? Ainda sobre o sistema proporcional, explicando aqui para vocês como que a gente vê quantas cadeiras tem em cada um dos estados. Bom, esse cálculo ele já existe, tá? Quanto maior o estado em densidade populacional, maior a representatividade na Câmara Legislativa. Então, o exemplo a seguir, a gente tem aí São Paulo, com 70 deputados, que é o número máximo, né? O São Paulo é o que mais tem cadeiras. E o Acre, que tem 8 deputados, com um número mínimo de cadeiras. Então, o mínimo que a gente tem no Brasil nos estados é 8 deputados ou 70 deputados, que é o máximo, ok? E vai depender da densidade populacional. Isso levando em consideração deputados federais. E aí tem mais um detalhe do sistema proporcional, pessoal. No Senado, o cálculo é totalmente diferente desse. Como é que funciona, então, lá para o Senado? Né? A gente explicou aqui deputados federais e deputados estaduais até o presente momento, tá? E no sistema proporcional para Senado, a gente tem de 4 em 4 anos uma alteração. Ou seja, das 81 cadeiras que a gente tem aqui, ó, no total, a gente tem uma proporção de 2:1 sempre. Então, a particularidade dos senadores é que eles têm mandato de 8 anos, né? E não 4 anos. E como eles têm 8 anos de mandato, a gente faz uma eleição parcial por esse sistema de revezamento que eu falei, 2:1. Então, aqui está exemplificado muito bem. Né? Em 2010, a gente teve eleição para 2, a gente trocou então 2 senadores. Em 2014, a gente trocou 1. Em 2018, a gente trocou de novo 2 senadores. E aí, em 2022, a gente vai ter eleição para 1 senador. Ou seja, estamos falando aí, se a gente colocar 100%, né? Daria dividido por 3, 33,33. Então, a gente está pegando aí e agora tendo 33,33% das vagas do Senado alterando, né, as pessoas, ou pelo menos com a oportunidade de alterar, né? Depende aí das votações. O que mais que temos? Temos aí o número de cargos total da proporcional. Então a gente vai ter aí a deputado federal, a gente tem 513 cadeiras ao nível federal. A gente tem para deputado estadual 1.059 cadeiras. E a gente tem para vereadores 58.208 cadeiras no Brasil. Essa foi a aula sobre sistema proporcional. Eu imagino que sua cabeça deve estar explodindo, né? Porque a maioria das pessoas não conhece sobre o sistema proporcional, não sabe como faz o cálculo do sistema proporcional, não sabe nenhuma estimativa de quantos votos, em média, vai ser necessário para que você possa ganhar a corrida eleitoral. E eu fico muito contente em concluir essa aula aqui, porque com a planilha e com essa aula,
vocês vão conseguir pelo menos traçar o objetivo, a meta de vocês. Coloquem aqui abaixo, depois que terminar essa aula, fazerem o exercício junto com a planilha. Coloquem aqui abaixo qual que é a meta de vocês, que eu quero saber. Foi dada a largada. A gente se vê na próxima aula.